Olá, hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre a finitude da vida. Um assunto que a gente evita, mesmo tendo a certeza que a morte é certa, né? Você já notou como a gente evita de falar sobre isso? E depois a gente se sente meio que analfabeto, meio que ignorante para lidar com as pessoas que estão indo embora. Então, se você ainda não assinou meu canal, faça isso e toca também esse sininho, porque toda semana eu vou estar aqui trazendo um conteúdo novo. Falar sobre a finitude da vida requer coragem. Eu confesso que eu pensei e repensei muitas vezes se eu falaria ou não sobre esse assunto. E eu me lembrei da mamãe, quando mamãe falava, e quando eu era ainda muito criança. Tinha o dia dos finados. O próprio mês de novembro era um mês que a gente fazia via sacra. A gente ia rezando o terço até o cemitério, às vezes acordava cedinho, às vezes a gente ia, estava chovendo. E a mamãe falava, o dia dos finados é o Natal de quem já virou estrelinha, é o Natal de quem já foi embora. E isso fazia com que eu imaginasse aquelas estrelinhas em festa. Então, se é um dia que nós todos vamos ter, é o dia dos finados. Esse vai ser o nosso Natal. E às vezes a gente acha que ele está muito distante de hoje, mas ele pode estar logo ali. É muito comum a gente não se preparar para a finitude da vida, de ser um assunto às vezes difícil. E por que isso acontece se é a única certeza que nós temos? Às vezes por causa da cultura religiosa, às vezes por causa do medo. Eu experimentei uma ignorância muito grande em dois momentos na minha vida. O momento em que perdi meu irmão, e eu era ainda adolescente, meus 17 para 18 anos, e ele tinha de 9 para 10 anos. Então eu era muito ignorante, espiritualmente falando, eu fiquei de mal de Deus, eu fiquei revoltada, era meu irmãozinho querido, era o meu afilhado. Ok, mas passou-se muito tempo depois, recentemente, meu pai foi embora. E eu notei que eu não amadureci muito, apesar de estar sempre falando sobre a importância da gente aceitar o que Deus coloca na nossa vida. Eu senti que eu fui meio que burra, porque quando o papai estava no leito derradeiro, a minha emoção, o sentimento que eu experimentava era quase que uma vontade que ele tivesse vontade de viver. E a vida já estava indo embora. Papai estava muito mal, pesando 40 e poucos quilos, 45 quilos, frágil, sem esperança e até sem vontade de continuar. E eu que ensino tanta coisa, né? Você tem que acolher, compreender. A sensação que eu fiquei foi, poxa papai, não entrega os pontos, poxa papai, não fica assim, vamos ter fé, vamos fazer acontecer. Eu me senti, depois que o papai se foi, eu senti que eu fui muito ignorante. Eu não abri um espaço para que ele fosse em paz. E depois disso eu comecei a estudar sobre como ter uma morte em paz, como conviver, como dialogar com quem está indo embora. E olho para aquela cena e falo, se eu tivesse a oportunidade de fazer diferente, eu o faria. Se eu tivesse a oportunidade, eu simplesmente ajoelharia diante de papai, seguraria nos braços dele, nas mãos dele, olharia bem profundamente nos olhos dele e falaria, eu te amo, papai. Obrigada por tudo, você deixou um grande legado, fique em paz, papai. Fique em paz.
e eu faria mais silêncio. Eu não entraria no desespero que eu e meus irmãos entramos, de sair querendo acudir a vida a qualquer custo. Eu respeitaria a vontade dele, de não querer ir para o hospital, de querer ter uma morte tranquila. Então não é muito fácil, porque a gente é muito egoísta e aquilo que a gente não conversa sobre passa a ser um assunto difícil. E eu e meus irmãos, a gente não falava sobre a morte, a gente só queria que papai ficasse bom a qualquer custo. E depois que ele se foi, eu comecei a refletir tanta coisa. Ai, como eu poderia ter feito diferente. Por outro lado, eu tenho que ter compaixão comigo, né? Essa culpa, esse sentimento não vai me ajudar em nada. Mas eu poderia, sim, nesse momento, olhar para mim e falar, e aí? Se a morte é certa, se quanto mais a gente vai acumulando juventude, quanto mais a gente entra na envelhecência, mais os amigos se vão, ou daqui a pouco somos nós, o que eu poderia fazer de diferente? Porque um dia o Criador, ele confiou tanto na gente que ele bateu um carimbo no nosso passaporte e falou, vai passar um tempinho lá embaixo, vai fazer essa viagem. Ele sabe, e ele soube desde o momento que ele autorizou a nossa vinda, ele sabia que a gente teria que ter um visto de volta, uma data para voltar, a gente não. Mas a gente não sabe o dia. O médico, ele pode prever o dia de um nascimento da criança, mas o dia da morte, SDS, só Deus sabe. Então, por que não estarmos preparados? Por que não reorganizarmos a nossa mochila de vida para que tudo possa parecer mais leve? Por que não dar importância àquilo que realmente importa? Por que viver de uma forma tão acelerada, tão no automático? Tá tudo bem a gente querer acumular bens, mas é necessário, além disso, a gente dar valor àquilo que realmente tem valor. Se a moeda mais cara que nós temos é o nosso tempo, a pergunta é, o quanto desse tempo eu estou dedicando para as pessoas que eu amo? O quanto desse tempo eu estou fazendo aquilo que vai agregar, que vai beneficiar a humanidade? O quanto desse tempo eu estou buscando fazer meu coração vibrar? Isso me lembra aquela capela dos ossos que tem em Évora, em Portugal. Aquela capela criada no século XVI, XVII, não sei bem, pelos monges franciscanos, no momento em que tinha muitos cemitérios ocupando muito espaço. E naquele momento o governador, o presidente, o prefeito autorizou construir essa capela, Capela dos Ossos, porque tinha muita terra que estava improdutiva por causa dos cemitérios. Mais de 5.000 esqueletos foram precisos para construir essa capela, que virou um símbolo cultural. As pessoas vão em Évora e elas vão conhecer a Capela dos Ossos. Então, aquele monte de caveira, aquele monte de ossos. E ali é um momento também para a gente refletir. Mesmo que a gente não vá até lá, a gente refletir. Essa vida aqui é passageira. Refletir sobre a brevidade da vida. Refletir sobre que forma estamos vivendo. Por que estamos tão acelerados? Para onde estamos indo? E aquela frase que tem bem na entrada da capela, nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Então, se a única certeza que a gente tem é que essa vida aqui, ela é muito passageira, ela é um sopro, por que não fazer valer esse sopro? É um convite que eu faço para você. E estou fazendo para mim, estou refletindo para mim.
É comum no dia dos finados a gente trazer lembrança de pessoas que já se foram, mas elas só estão ali, esperando por nós. E procurar abrir arquivos de doces lembranças, procurar nos perguntar se essa pessoa estivesse aqui, como ela gostaria de me ver. É reclamando? É com ranzizice? Ou é deixando o amor fluir? Ou é agradecendo? Ou é fazendo valer esse tempo aqui? E isso também pode ser uma oportunidade da gente perceber quais são os sonhos que eu não realizei. Se eu fosse fazer uma lista de desejos, recentemente eu vi aquele filme A Jornada entre Amigos, né, que fala da jovem Sheena, acho que é esse o nome dela, e que ela teve pela segunda vez o diagnóstico de câncer, e por ela ter gastado muito, sofrido muito, ela recusou fazer o tratamento. E ela convenceu o marido dela, o Brian, a não fazer o tratamento, e em contrapartida ela fez uma lista de desejos que o Christopher, que é o amigo que tinha dinheiro, patrocinou. E nessa lista de desejos estava lá um dos desejos era encontrar o pai dela. O pai se separou da mãe e ela tinha vontade de encontrá-lo. E foi lindo ver que aquilo era algo que fez ela muito feliz, fez o pai muito feliz. E ela tinha vários outros desejos. Eu não vou ficar contando sobre o filme, mas eu vou pedir a você, considere os desejos que estão no seu coração. E às vezes nosso desejo não é só de ter, acumular bens. Às vezes são coisas simples, como abraçar uma pessoa que amamos, como perdoar, como ser mais gentil, como desenvolver uma nova habilidade, como plantar uma árvore. Quero plantar um pé de ipê aqui. Como fazer uma viagem que para você ela é tão importante. Como fazer valer esse tempo aqui. Como que eu posso reorganizar a minha mochila de vida e acessar dentro de mim aquilo que faz com que meu espírito fique mais feliz. Às vezes a gente tem a sensação que nós estamos desespiritualizando a nós mesmos, roubando o que nós temos de melhor, tirando a nossa própria alma, porque a gente está com a atenção muito lá fora, com muitos compromissos, temos que dar conta de um monte de coisa. Eu te pergunto, para quê? E essa pergunta também eu falo para mim mesma. Como seria se eu aprendesse a entender que a morte pode vir a qualquer momento e me preparar para a morte é eu viver uma vida que realmente vale. Como é que eu poderia buscar dar o meu melhor? Esticar o músculo do meu coração e amar. Entender que cada pessoa que está contracenando comigo no palco da minha vida é a pessoa certa para o meu crescimento, para a minha evolução. Até falei disso recentemente. Então imagina que o Criador bateu o carimbo e falou, vai viver um tempo lá embaixo, e de repente ele te chama de volta. E quando você chega lá em cima, o que você vai falar com ele? Vai falar, ai meu Deus, você tá doido. Como é que você bota uma sogra daquela na minha vida? Como é que você põe um marido daquele para ser pai dos meus filhos? Oh meu Deus, como é que você põe aquele filho que me deu tanto trabalho? E aquele patrão, aquele chefe, aquele sócio? Será que é isso que você vai falar? Reclamar? Achar que o Papai do Céu não estava bem quando ele desenhou sua vida da forma que ele desenhou? Ou será que você vai chegar e falar, yes! Ai, gratidão, Papai do Céu. Gratidão, meu Deus. Aprendi a exercitar a humildade com aquela sogra. Aprendi a ser mais flexível, acolher, entender.
com esse marido que você me arrumou. Aprendi a ser uma mãe melhor quando eu ganhei aquele meu filho. Aprendi a ser mãe com ele, foi um papel importante para a minha vida. Aprendi a aceitar o outro, a exercitar o amor, a compaixão. Obrigada, eu dei conta do recado. Tá aqui meu boletim, tô aprovada. Ou não. Tá nas nossas mãos isso. E o mais interessante, a coisa mais importante que a gente precisa cuidar é da nossa mente. Vigie os seus pensamentos, que eles podem estar te nutrindo ou te destruindo. Tenha pensamentos elevados. Honre aqueles que já foram. Se permita subir seu nível de consciência. Se permita ir além. Faça uma lista dos seus desejos. Não fique adiando aquilo que vai ser bom para você. Porque quando você está bem, quando você está mais feliz, todos que convivem com você ganham com isso. Abra mão desse jeito ranzinza, né? Desse jeito de ficar reclamando. A raiz de tudo que a gente experimenta está na nossa forma de encarar a vida. Então, que a gente possa trocar a lente, que a gente possa transformar o nosso jeito de olhar as coisas, que a gente possa colocar uma lente mais espiritual. Aquela brincadeira que você me acompanha, você já deve ter me visto ou me ouvido falar, né, sobre isso. Que se filho de peixe, peixinho é, filho de Deus é o quê? Se somos um ser humano passando por uma experiência, se somos um ser espiritual passando por uma experiência humana, o que realmente tem de espiritual no nosso jeito de pensar, sentir e agir? Será que nós estamos deixando o nosso DNA espiritual, a nossa marca, nas nossas atitudes? O que esse meu jeito de ser está fazendo comigo? O que o meu jeito de falar está fazendo comigo e com o outro? Então que a gente possa refletir e que a gente possa fazer valer esse dia de hoje. Que a gente possa honrar os que foram, com a certeza que um dia estaremos lá também. E aprender a conversar sobre a única certeza que a gente tem, que é a nossa morte. Vasculha aí o seu mundo interno. Se tiver que perdoar, que seja logo. Se tiver que mudar alguma coisa, que seja logo, porque amanhã, SDS, só Deus sabe. Comenta aí se fez sentido para você. Mande esse vídeo para uma pessoa que você sente que possa desfrutar desse conteúdo. Agradeço você pela oportunidade, pelo tempo que você teve aqui comigo. Um beijo carinhoso. E se você quer continuar comigo, mergulhar num curso de autoconhecimento, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, ou para o Instagram do nosso Instituto, Indesp-ES, porque diariamente você vai ter um conteúdo muito rico lá. Gratidão.